segundo o raciocínio do parecer do CETRAN. Sendo assim, as penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão do artigo 261 do CTB, na redação anterior, mediante expedição da respectiva notificação, constituem atos jurídicos perfeitos, não havendo que se falar em retroatividade da lei para a mudança da penalidade já imposta, ainda que mais benéfica ao infrator. Isto é, as penalidades de suspensão do direito de dirigir, aplicadas até o dia 11/4, com base na redação do artigo 261, cujas notificações de penalidades já tenham sido expedidas, devem ser mantidas para todos os efeitos, não se aplicando a alteração legislativa trazida pela Lei 14.071, por estarem devidamente consumadas ao seu tempo. Então, antes de continuar, o que esse trecho traz para nós, do posicionamento do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, do Estado de São Paulo. Para o CETRAN, então, do Estado de São Paulo, foi instaurado o processo, foi aplicada a penalidade. E percebam que eles não falam que foi aplicada a penalidade e já terminou o processo. Não, não. Para o posicionamento do CETRAN, instaurar o processo, aplicar a penalidade, e se até o dia 11/4 for expedida a notificação, vale aquilo. Para o CETRAN aqui, o posicionamento é de que esse ato da expedição fez com que, juridicamente, o ato está perfeito e acabado. Desconsiderando que nós temos ainda recurso para a AJAR e recurso para o CETRAN, que podem alterar esse posicionamento. O ato não está juridicamente, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, juridicamente perfeito e acabado, não é? Eu entendo que não, e que deveria ser aplicado. Na sequência, então, por enquanto, o CETRAN já está aqui, ó. Instaurou o processo, aplicou a penalidade, pediu a notificação, está perfeito e acabado, vai se manter aquela penalidade, e não a lei nova, independente se existe possibilidade de recurso ou não. Na sequência aí. Por outro lado, aos processos do SDD, aos processos de suspensão do direito de dirigir em andamento, ainda que instaurados com base no artigo 261, na redação anterior do artigo 261 do CTB, cuja respectiva notificação de penalidade não foi expedida pela autoridade, com o advento da nova lei, entendo que devem ser objeto de revisão para fins de aplicação da lei mais benéfica ao infrator, notadamente em relação ao limite legal de pontos para instauração do processo. Nesse slide, então, que eu acabei de citar, primeiro parágrafo, o CETRAN está reconhecendo que se tem processo, mas não houve aplicação de penalidade. Então, o posicionamento adotado aqui no parecer é que se não ocorreu a penalidade, a aplicação de pena ainda, então aí sim ele iria retroagir. Então, os processos que não foram penalizados ainda. Posicionamento do CETRAN. Instaurou o processo, aplicou penalidades, pediu a notificação antes do dia 11, ou melhor, até o dia 11 de abril, é aquilo que vai valer. Mesmo que a pessoa recorra, segundo esse parecer, eles não vão aplicar a lei nova. No restante, aí nessa parte final, eles falam sobre a questão do motorista profissional, que vão adotar o mesmo posicionamento. Do motorista profissional, no tocante ao limite de pontuação para condutores que exercem atividade remunerada, trazida pela nova redação dada ao parágrafo 5º do artigo 261, entendo que a regra deve ser a mesma a ser adotada pelos condutores em geral, ou seja, as penalidades de suspensão do direito de dirigir aplicadas em razão do artigo 261, na sua redação anterior, mediante expedição da respectiva notificação, constituem atos jurídicos perfeitos, não havendo que se falar em retroatividade da lei para a mudança da penalidade já imposta, ainda que mais benéfica ao infrator. Então, para a gente encerrar essa parte aqui do parecer, para o motorista profissional, o posicionamento é o mesmo. Hoje, como é que funciona para o motorista profissional? O camarada teve 14 pontos. Ele pode fazer a reciclagem preventiva e depois, nos 12 meses seguintes, ele não pode atingir 20. Se atingir 20 pontos, vai ser suspenso, com a redação da nova lei. E o motorista profissional hoje, detalhe, categoria C, D ou E, 14 pontos, faz a reciclagem preventiva, depois 20 para suspensão. Com a nova redação do código,
Caiu essa questão do artigo da categoria C, D ou E, caiu, não vai existir mais isso. Pega aí, vira a chave, pisca uma luzinha aí. Hoje, C, D ou E, com a mudança do código, isso cai. Quer dizer o quê? Que se o camarada tem habilitação A, B e exerce atividade remunerada, eu posso aplicar a lei de forma retroativa. Oportunidade. Se você entendeu o que eu quero dizer, com a mudança, nós podemos trazer a aplicação da lei para motorista que exerce atividade remunerada da categoria A e B também, porque cai a questão da categoria. E a questão da pontuação para o motorista profissional. Para fazer reciclagem preventiva, 14. Para ser suspenso, na sequência, 20. Com a mudança, 30 pontos para reciclagem preventiva e depois 40 pontos para suspensão, independente se ele tiver infrações gravíssimas de 7 pontos. Detalhe, um exemplo, o camarada é motorista profissional, ele exerce atividade remunerada, motorista de aplicativo, tem categoria B, que hoje não é abrangido pela reciclagem preventiva. Ele teve instaurado o processo de suspensão aos 20 pontos. Com a mudança, eu provo que ele exerce atividade remunerada e com a mudança, até 30 pontos ele poderia fazer a reciclagem preventiva. Pergunto para vocês, esse cidadão vai se beneficiar, e se o processo dele for instaurado por suspensão de 20 a 29 pontos, vamos colocar assim, esse processo perde o objeto que tem que ser arquivado? Penso eu que sim. Pegou a dica?